Em abril de 2026, 165 milhões de pagamentos foram enviados entre máquinas, através de um protocolo que a maior parte das pessoas no mundo financeiro nunca ouviu nomear. Nenhum ser humano aprovou um único deles. Não foi um piloto. Não foi uma experiência de laboratório. Foi terça-feira. Esta é a história de como a economia global deixou, silenciosamente, sem anúncio, sem manchete, de ser só humana. Bem-vindos ao NUAI, o podcast da Plimlab, o laboratório de tokenização iFirst, que opera entre Lugano e Madrid. Eu sou a voz que vos vai acompanhar. E neste primeiro episódio quero fazer uma coisa simples: pegar em duas histórias que toda a gente anda a contar em salas separadas, e mostrar que são, na verdade, a mesma história. Vai demorar cerca de 20 minutos. No fim, espero que olhem para o vosso saldo bancário de uma forma ligeiramente diferente. Comecemos pela superfície. Pelo que se vê. Em 2026, a economia global parece calma. O crescimento anda à volta dos 3%. A inflação está a arrefecer devagar na direção dos 3,8%. Os grandes bancos centrais, a Reserva Federal Americana, o Banco Central Europeu, estão em pausa. Não cortam, não sobem. Observam. Se só olharem para os títulos, a palavra que vos vem à cabeça é estabilidade. Mas desçam uma camada. Olhem para os números que não fazem manchete. A dívida global atingiu um recorde absoluto: 348 bilhões de dólares. 348 bilhões. É o aumento mais rápido desde a pandemia. Os mercados emergentes, dezenas de países, têm de refinanciar mais de 9 bilhões de dólares só este ano. Não investir 9 bilhões. Refinanciar. Apenas para ficar no mesmo sítio. Há uma guerra a redesenhar as rotas da energia e do comércio. E a globalização, aquela ideia com 30 anos de que o mundo era um só mercado, está a partir-se em blocos. Então temos isto: uma economia que parece calma à superfície e que está esticada quase até ao limite por baixo. E agora, a pergunta que quase ninguém faz: com que máquina é que nós movemos o dinheiro através deste mundo? A resposta é: com uma máquina velha, o SWIFT. A liquidação a 2 dias úteis. O horário bancário, porque sim, o dinheiro institucional ainda dorme à noite e ao fim de semana. E um sistema de identificação que para em cada fronteira e tem de recomeçar do zero. Essa máquina foi construída para uma economia mais lenta, mais simples. Mais humana. E a tese deste episódio é que duas revoluções estão, neste momento, a substituir essa máquina ao mesmo tempo. O mercado discute-as separadamente. E é por isso que o mercado não está a perceber o que está mesmo a acontecer. Revolução número 1. A propriedade torna-se programável. Chama-se tokenização. A ideia, na sua forma mais simples, pegar num ativo do mundo real, uma obrigação do tesouro, um imóvel, um fundo, uma fatura, e representá-lo como um token numa blockchain. Não uma cópia, não uma promessa. O próprio direito de propriedade registrado em código. Durante anos isto foi uma conversa de conferência. Slides. Potencial. Em 2025, deixou de ser. Deixem-me dar-vos 3 números. A BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, lançou um fundo de obrigações do Tesouro tokenizado. Foi de 0 a cerca de 2.900 milhões de dólares em 15 meses. Mais depressa do que qualquer ETF na história. O JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, tem uma plataforma chamada Kinexys. Já processou mais de 1,5 bilhão de dólares. Cerca de 2.000 milhões. Por dia. Boniara adneciado. De dia. Cripades. E do Nafual. Cabe sabe. E as projeções?
A consultora BCG estima 16 bilhões de dólares em ativos tokenizados até 2030. O Standard Chartered diz 30 bilhões até 2034. Reparem em quem são estes nomes. Não é uma startup numa garagem. É a BlackRock. É o JP Morgan. As instituições mais conservadoras do dinheiro mundial estão a mudar os carris por baixo dos vossos pés. E o segmento que mais cresce on-chain neste momento não é nenhuma moeda especulativa, é crédito privado. Dívida real, de empresas reais. Essa é a revolução número 1. Revolução número 2. As decisões tornam-se autônomas. Durante 2 anos, a inteligência artificial fez uma coisa: aconselhou, respondeu a perguntas, escreveu textos. Foi um copiloto. Em 2025 e 2026, a IA deixou de aconselhar e começou a transacionar. A Adobe mediu uma coisa impressionante. O tráfego de IA generativa para os sites de retalho americanos subiu 4.700% num único ano. Nada das shortas por cento num único ano. A Mastercard espera que os agentes de IA tratem de até 1/5 de todas as tarefas de comércio eletrônico. E a Amazon, a Google, a Coinbase, a Stripe, já estão em produção, os carris de pagamento para software que compra em teu nome. Há uma frase de um responsável da Coinbase, o Brian Foster, que resume tudo. Ele disse, e cito de forma aproximada, em breve haverá mais agentes de IA a transacionar do que humanos, e eles precisam de dinheiro construído para a internet. Programável, sempre ligado, global. Guardem essa frase. Dinheiro construído para a internet. Porque é exatamente aí que as duas revoluções se encontram. Aqui está a pergunta que funde tudo. E quero que parem mesmo para pensar nela. Quando um agente de IA precisa de pagar alguma coisa, poder de computação, dados, uma chamada a uma API, um serviço prestado por outro agente, o que é que ele usa? Pensem no que ele não pode fazer. Um agente de IA não pode abrir uma conta bancária. Não tem cartão de cidadão. Não pode passar um processo de KYC. Não há documento de identidade para um software. Não tem horário. Não espera pela segunda-feira de manhã. Trabalha em milissegundos. Em todo lado. Ao mesmo tempo. Sem pausa. Um agente de IA precisa de dinheiro e de ativos que sejam programáveis, que estejam sempre ativos e que não tenham fronteiras. E essa é a definição exata de um ativo tokenizado. É por isto que eu vos disse, no início, que são duas histórias que são uma só. A tokenização sem inteligência artificial é só uma Wall Street mais rápida. É o mesmo sistema com menos atrito. Os agentes de IA sem tokenização são chatbots engenhosos. São cérebros sem mãos. Não conseguem tocar no dinheiro. Mas juntos? Juntos são outra coisa. São o primeiro sistema financeiro da história desenhado para ser operado por software. Não traduzido para software. Operado por ele de raiz. A propriedade torna-se programável. As decisões tornam-se autônomas. E o capital começa a mover-se à velocidade do código. Agora, e isto é importante, eu não vos vou vender uma utopia. Seria desonesto. Um único fundo concentra hoje mais de 40% do mercado de tesouros tokenizados. 40%. O Financial Stability Board, o organismo internacional que vigia a estabilidade financeira, já avisou exatamente para este risco de concentração. O Fundo Monetário Internacional nota outra coisa. Quando houver estresse no mercado tokenizado, ele vai desenrolar-se mais depressa do que qualquer regulador consegue reagir. A velocidade corta nos dois sentidos. E a fraude impulsionada por IA pode, segundo algumas estimativas, custar mais do que todo o valor atual do mercado de agentes. Os carris estão a ser construídos. A pergunta a sério não é se. A pergunta é se estão a ser construídos bem.
E é por isto que onde se constrói faz diferença. Na Plimlab, construímos entre Lugano e Madrid. E isso não é acaso, é estratégia. A Suíça está a escrever o livro de regras, em silêncio, enquanto o resto do mundo discute. A lei suíça já dá um valor tokenizado, o mesmo estatuto legal de um valor tradicional. E, neste momento, há uma consulta federal a definir as licenças das instituições que vão poder emitir dinheiro digital regulado. Madrid é a outra ponta, a porta do corredor latino-atlântico. O canal natural para levar ativos tokenizados em euros à Península Ibérica e à América Latina, e no caso lusófono, para abrir o corredor Lisboa-São Paulo. E chegamos ao nome deste programa. NUAI. É a filosofia do fundador da Plimlab, e quer dizer isto: uma economia operada por inteligência artificial não está separada da identidade humana. Ela herda tudo de quem a constrói. Cada contrato inteligente reflete quem o escreveu. Cada agente reflete quem o treinou. Cada ativo tokenizado reflete quem definiu os seus direitos. A máquina não é neutra. A máquina tem autor. Por isso, a pergunta com que vos deixo não é se o vosso dinheiro se vai tornar programável. Já é. E a pergunta, a única que interessa, é quem o programa. E em nome de quem. Isto foi o NUAI da Plimlab. Se este episódio te fez pensar, partilha-o com uma pessoa que ainda ache que isto é ficção científica. Não é. Que é. É terça-feira. No próximo episódio, entramos dentro de um dos carris e perguntamos o que acontece quando o primeiro agente digere uma carteira sozinho. Até lá, continua a pensar. E não deixes a máquina pensar sozinha.